Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Bora lá? No versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso a gente encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Versículo 4. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: Nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Versículo 13. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois de que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho, muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao refletir essa passagem, eu me lembrei de uma canção, se eu não me engano, do Monsenhor Jonas Abib, que diz assim: Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Bom, a gente sabe que, não sei se é o teu caso, né? Mas geralmente quem participa, né, e já leu a Bíblia ou já ouviu falar sobre João Batista, sabe que João Batista ele foi enviado como um anjo, né, diante do Senhor para aplainar os caminhos para o Senhor. Ou seja, para preparar os caminhos para que pudesse receber a palavra de Deus. É como se fosse um agricultor que prepara a terra, né, deixa a terra mais macia, cava para colocar sementes, né? Depois aguar, ele ara a terra para que aquela terra seja um terreno bom
para ser plantado. Até mesmo deita esterco, né? Deita adubo e tem todo o cuidado para aquilo. Da mesma forma, além de João Batista e dos outros profetas que serviram também, né, como preparadores, né, para aquilo que viria a acontecer no futuro, que é Jesus Cristo, o Verbo divino se fazendo carne, né, Filho de Deus, Deus descendo à terra para falar com a gente, né, para levarmos de volta para junto dele, né, a gente também é chamado para preparar o caminho, tanto no nosso coração quanto no coração das outras pessoas. E como a gente faz isso? Uma coisa é certa, no nosso coração a gente tem que largar a mão do pecado. A gente é convidado a ser batizado. Quem já foi batizado já recebeu essa lavagem, né? Já foi lavado, no caso. E, nesse sentido, o segundo passo é buscar viver honestamente, cumprir os mandamentos da lei de Deus, né? Buscar por amor cumprir os mandamentos. E buscar, assim, né, depois Jesus Cristo, confiando que Ele vai conduzir as nossas vidas, né? A gente é recomendado a não ser como os saduceus e fariseus, como João Batista reclamou deles, que eles são raça de víboras, porque eles acabavam fugindo da cólera vindoura. Ou seja, o que seria essa cólera vindoura? Seria o julgamento das pessoas, dos corações, de tudo aquilo, o prestar conta de tudo aquilo que estava sendo feito, né? E Deus, ele nos pede, nesse sentido, a penitência. O que seria penitência? Seria o esforço de fugir do mal, fugir do pecado e o esforço por fazer o bem. E como seria isso? Por exemplo, um esforço que a gente tem que fazer é tirar tempo para a gente rezar, certo? O outro esforço é lutar para a gente conseguir fazer as obras de caridade. O que seriam essas obras de caridade? Recomendo você ouvir lá os episódios sobre as obras de caridade. A gente tem que fazer o esforço para fazer o bem e lutar para tirar tudo aquilo que é ruim do nosso caminho. Por exemplo, se a gente tem filme que a gente assiste que tira a gente da nossa fé, da concentração em Deus, atrapalha a nossa oração, a gente é recomendado a fazer penitência de parar de ver esses filmes. Se, por exemplo, a gente tem a tendência de comer muito, por exemplo, em certos horários do dia, comer muito mesmo, e aí bate um sono depois e atrapalha a gente a rezar, por exemplo, ou a trabalhar, ou até dedicar um tempo, né, para servir a Deus, a gente é recomendado a fazer penitência de comer menos, né? Até mesmo se necessário fazer jejum. Se a gente bebe muito, por exemplo, bebida alcoólica, e se no final de semana você acaba bebendo demais, se excedendo demais e acaba falando coisas que não presta, e acaba perdendo hora de ir para a missa, hora de ir para o culto, de rezar, recomendo a você faça penitência, se esforce para evitar de beber, ou então, tipo assim, vai para o culto primeiro, reza primeiro, depois, quando você voltar, vai e pode beber, mas não beba muito, beba com moderação, né? E vai indo, sendo assim, e reconhecendo assim que Deus, Ele é maior, que Jesus Cristo é maior do que você. Então tudo aquilo que Ele disser sobre você, disser para o teu coração, que Deus fala, Jesus fala, é digno de ser prestado atenção. Não é à toa que João Batista, com uma atitude de humildade, ele falou: virá alguém depois de mim que eu não sou tão poderoso, mais poderoso do que em mim, e eu não sou digno nem de carregar os seus calçados. Ou seja, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias e carregar ela nas mãos. E falando sobre Jesus Cristo, é claro. E quando Jesus Cristo ele foi contra João Batista, na humildade, ele sabendo quem era Jesus, que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, ele foi e falou assim, Jesus pediu para ser batizado, ele foi e falou: eu não sou digno de ser de te batizar, eu que devo ser batizado por você, e você vem a mim? E Jesus ele fala: deixa agora, por agora, porque convém que cumpramos a justiça completa. Uma coisa é certa, Jesus ele dá exemplo para a gente na atitude dele sobre aquilo que a gente tem que fazer. Para a gente realmente ser cristão de verdade, a gente tem que ser batizado.
Essa é a nossa fé cristã. Então, primeiro ponto, se você ouviu alguém falar, eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, e essa pessoa não foi batizada, infelizmente, ela não segue Jesus Cristo de verdade com profundidade. É recomendado que ela seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? E aí, o outro ponto é que o próprio Deus falou no céu, depois que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, depois que Jesus saiu de dentro do rio Jordão, depois de ser batizado. Deus, ele fala, Deus Pai, eis meu filho muito amado em quem ponho minha afeição. Ou seja, se a gente pode traduzir afeição de certa forma também, com uma tradução popular que diz assim que afeição não só no sentido de dizer afeto, mas também de aparência. Tem gente que traduz a afeição com aparência, porque Jesus é o rosto divino do homem, ou seja, é o rosto humano de Deus. Ele é o rosto que nos mostra a Deus. Então, se a gente vê uma imagem de Jesus, a gente pode recordar do próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então, tudo aquilo que ele faz é por Deus, né? Deus Pai falando através dele, certo? Então, a gente é convidado a acompanhá-lo, a ouvi-lo, a segui-lo e ser obediente a ele, porque ele é Deus. Amém? Então é isso. Se você ouviu esse episódio até agora, muito obrigado. Eu convido você a seguir nossas redes sociais, a seguir o nosso podcast, né? E que Deus abençoe muito vocês. E a gente se fala no próximo episódio. Até mais, gente.